sabe identificar quando a relação ela passou do ponto e ela está se tornando uma relação abusiva? Bom, nem sempre é fácil de se identificar, porque muitos dos comportamentos que os parceiros têm, eles são aqueles comportamentos aceitáveis socialmente, que geralmente a gente acha que faz parte do amor, que faz parte da admiração e do cuidado. Porque aprendemos isso com nossas famílias, aprendemos isso com nossos amigos, aprendemos a entender que muitas vezes o amor é possessivo, que pode existir posse de quem nos ama e que isso pode ser traduzido como amor. Então presta atenção que eu quero te explicar como que você descobre se a sua relação é abusiva. Existem algumas questões que acontecem em todos os relacionamentos. Sempre existe um pouco de ciúmes, um pouco de possessão, um pouco da pessoa não estar de acordo com aquilo que você gostaria que ela falasse, com aquilo que ela agisse. Isso é normal, porque a gente está falando de seres humanos e seres humanos são falhos, e mesmo que você aprenda a fazer uma escolha de ouro para sua vida, essa pessoa não será perfeita. Ela terá a maioria dos quesitos conscientes que você busca, porém também lá na minha tabela eu falo sobre aquilo que você precisa tolerar num relacionamento. Não será tudo mil maravilhas e tudo perfeito. Porém, a diferença daquilo que é abusivo para aquilo que é saudável é quando você sente um incômodo e isso não passa, quando é algo recorrente, quando você perde a sua voz, quando você deixa de ser quem você é. Você vive uma relação e você percebe que toda vez que você fala sobre alguma conquista que teve, ou o parceiro ignora essa informação, ou ele só diz, legal, parabéns. Essa pessoa, ela nunca busca saber um pouco mais, ela não se interessa, ela não demonstra que ela quer a sua evolução. Dá aquela impressão de que o parceiro ou a parceira sente ciúmes, que fica incomodado. E muitas vezes isso se confunde sim. Quando se vai questionar a pessoa, ela te diz, eu quero que você evolua, mas é que eu tenho medo que você me deixe quando você chegar onde você quer. O abusador, ele demonstra uma relativa insegurança para que ele possa continuar fazendo isso contigo. E aí o que acontece? Não, ele não está fazendo isso pelo meu mal, ele que é o inseguro da relação. Então, pela insegurança dele, ele não fica feliz com a minha evolução, com a minha conquista. Alarme vermelho para isso. Se você vive um relacionamento com alguém, um dos principais quesitos básicos é que essa pessoa consiga comemorar todos os seus feitos, que essa pessoa se orgulhe daquilo que você consegue almejar e alcançar na sua vida. Se você tem alguém do seu lado que parece egoístinha, que parece que fica incomodadinho porque você evoluiu, porque você cresceu, quem sabe essa escolha não seja tão de ouro assim para sua vida. Outro quesito que aparece nas relações abusivas, a pessoa demonstra os ciúmes como se ele fosse um ato de amor. Ele pega o seu celular, olha, vasculha tudo e diz assim, não amor, eu tô fazendo isso porque eu tenho muito medo que você não dê conta, que se alguém te chamar, se alguém te der uma cantada, você não saiba como se defender. Então eu preciso olhar que caso tenha algo que você não percebeu, eu vou te ajudar a se defender. Ou então, com quem você estava falando no telefone? Mas por que vocês ficam tanto tempo conversando? O que é que vocês tanto falam? Às vezes você vai ver a pessoa tá atrás da porta tentando ouvir o que você está falando com a sua amiga no telefone. Esse é um comportamento característico de quem não deseja que você tenha vínculos, de quem não deseja que você tenha uma vida social por medo que os seus olhos sejam abertos e que você deixe. Então sim, o abusador é alguém inseguro? Sim, ele é inseguro. Porque se ele fosse seguro, ele não precisaria utilizar do abuso para te manter do lado dele. Porém, é uma insegurança que é super prejudicial para quem se relaciona com um abusador. Na relação abusiva, também é comum a pessoa se sentir diminuída, a pessoa sentir que ela não tem capacidade. Muitas vezes se sentir feia, se sentir incapaz, se sentir que não é boa o suficiente, aquela pessoa que faz, tá sempre fazendo demais e nunca tem um reconhecimento, que geralmente as amigas, os amigos dizem, você não acha que você faz demais e não recebe nada em troca?
Você não acha que você está se doando demais? Tu acha que isso é certo? Ou que a mãe faz críticas e a pessoa para de contar as coisas para a mãe por medo que ela critique o parceiro, a parceira, porque vai criticar justamente naquilo que todo mundo acha que é errado e eu acho que não está errado. Então também na relação abusiva existe essa super característica de que todo mundo está te dizendo algo que você teima que é o contrário. E aí se todo mundo diz algo sobre a pessoa ou sobre o seu comportamento nesse relacionamento, será que realmente tá tudo tão certo assim? Será que não te cabe pelo menos avaliar? Outro aspecto da relação abusiva são as traições. Geralmente o abusador é alguém que vai trair, porque ele precisa, sabe, sentir que ele é superior. Diante da insegurança que ele sente, ele busca a traição como uma forma de se sobrepor. E aí ele vai te trair e quando você for questionar, que geralmente nas primeiras vezes a pessoa questiona, depois ela nem questiona mais muito, né, porque ela já aceitou. Mas quando você vai questionar, o que ele vai fazer? Ele vai devolver para você. Ele vai dizer que ele te traiu porque você não estava presente, porque você estava estranha, porque você não quis sexo, porque você teve um filho e dá mais atenção pro filho do que para ele. E ele vai achar uma série de desculpas que vão fazer com que você se sinta, de certa forma, culpada por ter sido traída ou por ter sido traído. Dentro desse ciclo de abuso, ele vai se vitimizar, jogando para você a responsabilidade. Então observe que sempre numa relação abusiva, a gente tem aquele que é abusado ficando numa posição inferior, numa posição de quem tem menos direitos, de quem tem menos voz, de quem não pode crescer, de quem não pode ter vida social. É aquela pessoa que fica mais reclusa no mundo dela, vivendo um absurdo que grita aos olhos de todo mundo, menos aos olhos de si mesmo. E nós precisamos ter noção disso, nós precisamos estar sempre atentos ao tipo de relação que estamos vivendo. Não é por filho, não é por família, não é por dinheiro, não é por tempo de relacionamento. Nenhuma saúde mental merece ficar em um relacionamento abusivo para atender qualquer outra necessidade ou qualquer outra circunstância que se apareça na vida. Se a sua saúde mental estiver bem, se o seu psicológico, se o seu empoderamento estiver em dia, você tem capacidade para enfrentar qualquer adversidade da sua vida. Agora, se você vive uma relação abusiva, uma relação que te coloca para baixo, que destrói sua saúde mental, você não tem nem condições de ser você mesmo. Pensa sobre isso, analisa a sua relação. E se esse é o tipo de relacionamento que você está vivendo, por favor, tome uma providência.